Bem, amigos do GV Ensino, hoje, no nosso curso de Arduino, a gente vai aprender a fazer algo um pouco mais interessante do que a gente fez na aula passada. Na aula passada, a gente fez o LED ligar ou desligar através de uma letra só, sendo enviado pela serial. Então, quando o Arduino recebia a letra L, o LED ligava, quando recebia a letra D na serial, ele desligava. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, porém não com uma letra só, mas sim com palavras inteiras. Então, por exemplo, se eu digitar aqui liga, o LED liga, como vocês estão vendo. Se eu digitar desliga, o LED desliga, como vocês estão vendo também. E não importa, olha só que legal, se eu digitar em maiúsculo ou minúsculo, ó, liga minúsculo, desliga só com o D maiúsculo, se eu colocar liga só com o G maiúsculo, vai funcionar de qualquer jeito. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. E não deixem de prestigiar a AutoCore Robótica, que é a loja que está apoiando os nossos cursos de eletrônica aqui do GV Ensino. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, temos aqui um programa vazio, já com a serial configurada, 9.600 bits por segundo. Eu vou configurar também o pino 2 como saída, que é onde está ligado o nosso LED, e vamos começar aqui no loop. E a primeira coisa é verificar se tem alguma informação para o Arduino ler na serial ou não. Para isso, como nós já vimos, serial available maior que 0. Aí ele vai entrar aqui no if, porque tem algo na serial. Agora, a gente não vai usar mais o comando serial.read, que é aquele que a gente usou nas aulas anteriores, porque o serial.read ele não consegue pegar vários caracteres de uma vez, como por exemplo, ele não consegue pegar o liga, a palavra liga toda de uma vez, ele pega letra por letra. Então a gente teria um pouco de trabalho se a gente estivesse usando o serial read e tivesse que juntar a letra L com o I, com o G, com o A. Daria para fazer, mas daria um pouco de trabalho. Então a gente não vai usar o serial.read. Para fazer isso que a gente quer receber um conjunto de caracteres todo de uma vez, a gente vai usar o comando serial.read, só que não só read, read string. Esse é o comando que a gente vai usar aqui. Uma string, como nós já explicamos lá nas aulas de variáveis, uma string é um tipo de variável que ele consegue armazenar mais do que um único caractere. Então, numa string, a gente consegue colocar uma palavra, a gente consegue colocar uma frase, consegue colocar um texto, até que grande. Então, a string, a gente consegue enviar vários caracteres e ela armazena nessa variável. Então, a gente vai ter que criar uma variável do tipo string. Eu vou chamar aqui a variável string de recebi, um nome qualquer aqui, né? Então já temos a nossa variável recebi string. E a gente vai simplesmente dizer, olha, a minha variável recebi vai ser igual à leitura da serial, serial.read, de uma string. É isso que o comando serial.readString vai fazer para a gente. Ele vai mandar para a gente a string, o conjunto todo de caracteres que o Arduino recebeu na serial. Então, bacana, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, agora é muito fácil, a gente vai comparar se o meu recebi for igual a liga. Se for igual, então a liga, a gente vai ligar o LED. E se o meu recebi for igual a desliga, maiúsculo, a gente vai desligar o LED. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é que quando a gente trabalha com strings, ou seja, não é um caractere só, mas um conjunto de caracteres, a gente usa aspas duplas. Lá no char, quando a gente usava serial.read, char era aspas simples, quando é string são aspas duplas. Então atentem a isso, porque muita gente inverte uma coisa com outra, confunde, e aí o programa não dá certo. Se eu colocar aspas simples aqui, ele não vai funcionar. Então esse é o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. O segundo detalhe, vamos enviar aqui para o Arduino enquanto isso. O segundo detalhe é que lembra que
dependendo da configuração da serial, a gente pode estar mandando para o Arduino nenhum final de linha ou com final de linha, que poderia ser a nova linha, poderia ser o retorno de carro, ou os dois caracteres. Nós explicamos isso aqui detalhadamente nas aulas anteriores. Então, se você não está entendendo o que é esse final de linha, volta aí 2 aulinhas para trás que você vai entender claramente o que é. Então, se eu deixar nenhum final de linha aqui e mandar a palavra liga em maiúsculo, o LED liga. E desliga em maiúsculo, o LED desliga. Vocês repararam que demorou um tempinho, né? Demorou 1 segundo mais ou menos entre eu dar o comando e o LED ligar ou desligar. Já já a gente vai explorar isso aí e resolver isso aí, tá? Mas vamos por partes. Retomando o raciocínio, se eu colocar final de linha, o new line e o carriage return, aí se eu colocar aqui o liga, não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque como eu coloquei os dois caracteres de final de linha, quando eu dou o liga e dou um enviar, dou um enter, o Arduino não está só recebendo as 4 letras do liga, ele está recebendo as 4 letras do liga e mais as 2 letras do final de linha, o retorno de carro e o nova linha. Então, se eu quiser trabalhar com retorno de carro e nova linha, ou se o meu equipamento que está mandando comunicação para o Arduino, ele estiver mandando esses 2 caracteres, eu tenho que colocar isso aqui na comparação. Então, se o meu recebi for igual a liga e contra barra R, contra barra N, que nós já explicamos em aulas anteriores, são os caracteres de retorno de carro, aí vai dar certo. Então, se o que eu recebi for igual a liga e mais o retorno de carro e o nova linha, aí ele liga o LED e o desliga a mesma coisa. E detalhe, tem que ser nessa ordem, tá? Retorno de carro primeiro, nova linha depois. Se eu inverter essa ordem, também não vai dar certo, porque por padrão, o que o monitor serial manda para o Arduino é o contra barra R minúsculo primeiro, retorno de carro primeiro e depois contra barra N minúsculo, o nova linha depois, tá? Então vamos enviar para o Arduino. E agora sim, vocês vão ver que vai dar certo, ele vai conseguir identificar. Vou dar aqui um liga maiúsculo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Então, se eu mandar o liga maiúsculo com retorno de carro e nova linha e der um enter, depois de 1 segundo o LED liga, se eu mandar desligar, também desliga. Então esse é o primeiro, ou melhor, é o segundo conhecimento interessante que eu estou passando aqui para vocês. Se você tiver que receber informação e ela tiver com retorno de carro e nova linha, você tem que colocar contra barra R minúsculo, contra barra N minúsculo no final aqui da string. Se você não estiver recebendo, como era o caso inicial em que não tinha nenhum final de linha, aí você pode tirar, ok? Agora, vamos ao problema do tempo. Vocês viram que, vamos voltar aqui e mostrar novamente, quando eu dou o liga e dou um enter, o LED demora 1 segundo para ligar. Quando eu dou um desliga e dou um enter, ele demora 1 segundo para desligar. Isso não acontecia quando a gente usava o serial.read. Mas quando a gente usa o serial.readString, a gente vai ter esse atraso de 1 segundo. A gente vai ter esse atraso. Por que a gente tem esse atraso? Bom, olha só, pensa comigo. O serial.read, que a gente já estudou, ele lia um caractere só. Então, como ele lia um caractere só, era fácil. O Arduino recebeu alguma coisa, recebeu o primeiro caractere e já processou aquele caractere, já manda para frente. Ele lê um caractere só. Então não tem problema. O read string, ele não tem que ler um caractere só. Ele tem que esperar o Arduino receber todos os caracteres para pegar esse pacote com todos os caracteres e transformar numa string, transformar numa coisa só, em uma frase completa. Então, ele não sabe quando que ele terminou de receber, porque ele recebeu um caractere, armazenou, recebeu outro, armazenou, recebeu outro, armazenou. Então, ele tem que esperar um tempo até que ele receba todos os caracteres. E qual é esse tempo que ele espera? Por padrão,
esse tempo é de 1 segundo. Esse tempo é o que a gente chama de time out, né? Final do tempo da serial. Então, a partir do momento que eu dou um read string, o Arduino ele vai ficar escutando a serial durante 1 segundo inteiro. Mesmo que eu receba poucos caracteres, ele vai ficar 1 segundo inteiro esperando vir dados da serial, para aí, quando fechar esse tempo de 1 segundo, ele empacotar tudo numa string e mandar aqui para a gente. E acreditem, isso é muito importante, porque aqui a gente está trabalhando com strings pequenas, né? O desliga tem 7 letras, mais 2 do /R/N, né? Contra /E, contra /N. Lembrando que contra /R é um caractere só, né? A gente representa ele com 2, mas o que o Arduino efetivamente recebe é um caractere só. Só que como é um caractere invisível, a gente não tem como representar ele aqui. Então a gente representa por esse código. Contra /R é um caractere do retorno de linha, do retorno de carro, e contra /N é um caractere só, que é o nova linha. Tá? Mas, como eu ia dizendo, aqui a gente está trabalhando com frases pequenas, né? 7, 8, 9 caracteres é a nossa frase maior, que é o desliga e mais os 2 finais. Mas a gente pode trabalhar com o Arduino, onde ele vai ter que receber ou ele vai ter que enviar quantidades muito grandes de caracteres, né? Por exemplo, quando a gente trabalha no Arduino com o módulo Wi-Fi, quando a gente quer que o Arduino exiba uma página da internet, por exemplo, páginas da internet têm milhares de caracteres. Então, como tem milhares de caracteres que ele tem que receber ou que ele tem que enviar, se isso estiver sendo feito pela serial, milhares de caracteres levam um tempo maior. Então, a gente precisaria ter um timeout grande para dar tempo do Arduino receber toda aquela informação e reunir, empacotar ela em uma string para a gente. Então, por padrão, o Arduino ele vem configurado com o timeout da serial para 1 segundo. Então, quando eu usar read string, ele sempre vai esperar 1 segundo, independente se a informação foi pequena e gastaria poucos milissegundos para ele receber, ou se for grande. Mas tem como mudar isso. Tem como mudar isso. E para isso, logo aqui depois do serial begin, a gente vai usar o comando serial.setTimeout. E aqui dentro dos parênteses, nós vamos colocar o tempo que a gente quer em milissegundos desse timeout. Então, por padrão, ele vem com 1000. Então, se eu for usar 1 segundo, né, 1000 milissegundos, eu nem precisaria colocar esse comando, já é o padrão do Arduino, mas se eu estou usando esse comando, é porque eu quero mudar esse timeout. Então, se eu deixar aqui, por exemplo, 50 milissegundos, aí o nosso programa vai obedecer, o ligar e o desligar do LED vão acontecer muito mais rapidamente, porque o read string ele vai esperar a vinda de todos os caracteres durante apenas 50 milissegundos e não durante 1 segundo inteiro. E aí se a gente fizer o teste aqui, vou mandar aqui um liga, vejam que o LED ligou e desligou praticamente na hora. A gente tem que ter só esse cuidado, né? Se eu colocar então uma timeout de 50 milissegundos, eu não vou poder receber frases muito grandes, porque imagina que eu estou recebendo uma página inteira da internet pela serial. Talvez 50 milissegundos seja um tempo muito curto. E aí eu vou ter problemas, porque o Arduino ele vai encerrar a string, vai terminar o read string no meio da recepção da página da internet. Para a gente ter só uma noçãozinha de como calcular esse tempo, é só a gente lembrar o seguinte. A gente está configurando a serial, a gente está trabalhando com a serial a 9.600 bits por segundo. Vamos escrever aqui, 9.600 bits por segundo. Bom, um caractere tem 8 bits, que é 1 byte. Então, bom, 9.600 bits por segundo, cada caractere leva 8 bits, então se a gente abrir a calculadora e dividir 9.600 bits por 8 bits, dá 1.200 caracteres por segundo. Caracteres. Então, em 1 segundo,
Nessa velocidade de 9.600 bits por segundo, em um segundo o Arduino ele consegue ler até 1.200 caracteres. Em um segundo. Então, se você tiver que receber da serial uma string com mais de 1.200 letras, 1.200 caracteres, porque caractere envolve letra, número e tudo mais, né? Se tiver que receber mais que 1.200, você vai ter que pegar esse timeout aqui e aumentar ele acima de um segundo, para que você consiga ler todos os caracteres. Ou então você também pode aumentar a velocidade da serial. Ela está aí com 9.600 bits por segundo, mas você pode aumentar, colocar 19.200, 38.400. Se você tiver o controle dessa velocidade, né, porque muitas vezes você está recebendo informação de equipamento do qual você não tem controle. Aquele equipamento vai te mandar numa velocidade específica. Mas se você tiver controle de velocidade, como é o caso aqui, onde a gente consegue configurar o monitor serial e o Arduino para a mesma velocidade, e a gente define essa velocidade, então aí a gente poderia aumentar a velocidade para que no mesmo tempo conseguíssemos transmitir, enviar e receber mais caracteres. Então a gente tem essas duas possibilidades, aumentar o timeout, aumentar a velocidade ou até mesmo as duas coisas, o que for melhor para os nossos projetos. Então esse é um detalhe importante também que em alguns casos específicos seria necessário, na maioria dos casos não é. A gente geralmente trabalha com string com poucos caracteres, mas pode acontecer. Mas continuando aqui, só para a gente terminar o cálculo, 1.200 caracteres por segundo, quanto tempo será que leva para eu receber um caractere, já que são 1.200 por segundo? Aí a gente faz uma regra de 3, né? Em um segundo eu recebo 1.200 caracteres, então quantos segundos, x segundos, eu vou demorar para receber um caractere? Então aí fazendo a regra de 3, a gente vai dividir 1 por 1.200, então vai dar 0,83 milissegundos por caractere a 9.600 bits por segundo. Então, cada caractere leva 0,83, vamos arredondar para 84, né, já que deu uma dízima periódica, 0,84. Então, isso vai dar uma ideia de quanto tempo seria o timeout que a gente tem que colocar aqui no set timeout. E eu gosto sempre de colocar um pouco a mais, uma tolerância a mais, ok? Então fica aí essa curiosidade para vocês. No caso aqui, a nossa maior frase é desliga, que tem 7 letras, e mais 2 letras do final. Então, nossa maior frase, nossa maior string vai receber 9 caracteres. Então, 9 vezes 0,84 milissegundos. Então, vamos multiplicar isso aqui por 9 caracteres. Vai dar mais ou menos 7 milissegundos e meio, 8 milissegundos, que é o tempo que o Arduino demora para receber o desliga e mais os caracteres de final de linha. Então, a gente poderia colocar aqui no timeout 8 milissegundos? Poderia, né? Mas está muito estreito, está muito no limite, né? Eu colocaria pelo menos o dobro aqui, 16 milissegundos, para ter uma margenzinha ali. Mas, no nosso caso aqui, você esperar 16 milissegundos para o LED ligar, ou você esperar 50 mili, ou 100 mili, ou 200 mili, não vai dar muita diferença, você não vai perceber tanto essa diferença olhando. Então você pode colocar um timeout até um pouco mais alto. Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque se você for receber muitos caracteres, esse timeout aqui, obrigatoriamente, você vai ter que subir, tá bom? Então esse é um detalhe importante que nem sempre vocês veem explicações aí em livros, em apostilas, em aulas pela internet. Legal? Então, retomando aqui o nosso programa, para a gente finalizar essa aula, ele só está funcionando se eu receber a palavra liga e desliga em maiúsculo. Se eu mandar o liga minúsculo, ele não funciona. E eu quero melhorar isso, eu quero fazer com que, se ele receber o liga ou desliga, eles funcionem independente de quais letras estejam maiúsculas ou de quais letras estejam minúsculas. Eu quero que ele ignore o caso da letra, né? O caso sensitivo da letra, se é maiúsculo ou minúsculo. E aí, para isso, a gente tem, se a gente olhar aqui na referência do Arduino, que eu sempre encorajo vocês a
pesquisarem, na referência de strings, tem um comandinho aqui, dentre muitos comandos interessantes, para trabalhar com strings, tem aqui o equals ignore case, igual ao caso ignorado, né? O ignorar igual a ignorar o caso. Não sei qual seria a tradução mais correta. Mas dá para ver aqui, ele vai ignorar o caso, ele vai fazer uma comparação de igualdade, o equals, com o caso, né? O caso é maiúsculo e minúsculo, ignorado. Então, sem levar em conta o caso das letras. E aí, vai funcionar como então? A gente vai pegar a nossa string recebi e vai colocar ponto equals ignore case. E dentro do parênteses a gente vai colocar qual é a frase, qual é a string que ele vai fazer essa comparação. Então ele vai comparar com liga, mesma coisa que estava antes, contra barra R contra barra N, mas como a gente está usando o equals ignore case, ele está comparando se isso aqui, o recebi, é igual a isso aqui, que é o liga, porém ignorando o caso das letras. E aí vai dar certo. Mesma coisa aqui, deixa eu tirar esse desliga daqui, recebi.equals ignore case e coloco dentro aqui do parênteses. Agora sim, pessoal, independente de quais letras eu colocar maiúscula ou minúscula, ele vai funcionar. E vamos testar agora. Então eu vou mandar o liga maiúsculo, ligou, desliga maiúsculo, desligou. Só que eu vou mandar tudo minúsculo, também ligou, tudo minúsculo do desliga, também desligou. Se eu mandar só o L maiúsculo de liga, também funciona. Se eu mandar tudo minúsculo no desliga, menos o A no final, ele desliga. Então ele vai ignorar as letras e vai obedecer o comando do mesmo jeito, ok? Então explorem essa referência aqui de strings do Arduino, tem muito comando legal, dá para você saber, por exemplo, dá para você pegar uma palavra ou um caractere no meio da string, saber se ele é igual a uma coisa, igual a outra, dá para saber quantas letras, quantos caracteres tem a string ao todo, dá para você tirar uma parte do meio da string, lá no meio, uma palavra, um conjunto de caracteres do meio da string e saber o que está lá no meio da string. Dá para fazer muita coisa, tem muitos recursos aqui para a gente trabalhar, tá ok? Então, pessoal, vamos finalizando por aqui. Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de comentar o vídeo, isso é importante demais para a gente. E, claro, compartilhar aí com os seus amigos que também curtem programação de Arduino. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!